Bom dia, amados. Estamos de volta para retomar os estudos de Êxodo e já convido você para que abra a sua Bíblia no capítulo de número 34, verso 1 em diante. Nós vamos ver até onde a gente consegue chegar. E aqui nós vamos ter um momento muito especial porque a aliança ela é restaurada. Vocês lembram do que aconteceu antes, né? Da história do bezerro, da transgressão, do pecado do povo, aquela coisa nada toda. Então, o povo de Israel realmente pisou feio na bola e agora o Senhor ele precisa de novo retomar as rédeas na vida do seu próprio povo. É uma coisa muito interessante. Isso aqui me faz lembrar uma coisa muito especial. Eu e você, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. É claro que Deus sabe exatamente o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Ele sabe de antemão porque Ele é o dono do tempo, da história, Ele vai para frente, vai para trás. Mas isso não elimina o fato de que eu e você somos responsáveis por nossas atitudes. E assim o povo de Israel também foi responsável pela sua atitude. Leviana, frívola, transgressora, né? E por isso mesmo Deus precisou colocar algumas limitações no seu próprio agir, e uma das coisas que eu acho assim que mais talvez tenha pesado para eles nem tiveram consciência talvez até disso, mas o fato de que o Senhor disse a eles que Ele não iria mais junto com eles, mas o anjo dele iria junto com eles. Então, estaria a presença do Senhor então ausente? É claro que Ele não está ausente porque Ele é onipresente, mas a presença assim manifesta de Deus ali no meio do povo, de uma maneira assim veemente, de maneira poderosa, essa presença dele não seria mais uma realidade, ou seja, para que ele, o Senhor, não viesse a consumir o seu próprio povo, porque Deus é um Deus muito santo, a gente não tem nem consciência de quanto ele é santo. E o povo se mostrou, se revelou por A mais B, por dezenas e dezenas de vezes já. Esse povo se mostrou muito rebelde, muito pouco aderente a uma vida de consagração, de santidade ao Senhor, né? Qualquer semelhança com os nossos tempos não é mera coincidência, é pura realidade. Nós nos identificamos sim, eu me identifico, né? Quem sabe você também se identifica com esse povo de Israel, porque vez por outra nós estamos aí pisando feio na bola, tomando atitudes assim bastante... que a gente olha para trás e diz assim, cara, por que eu fiz uma coisa dessas? Por que eu tive que tomar uma atitude daquelas? Por que eu fiz isso, escrevi aquilo ou deixei de fazer aquilo? Isso mostra, claro que ele mostra o nosso lado humano, nós somos humanos, mas isso não exime a gente da culpa e do pecado. Isso não nos tira a nossa responsabilidade. Eu creio assim que essa é uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter na mente. Nós somos sim responsáveis por cada atitude que nós cometemos. Bom, vamos lá. Vamos ter um momento de falar com Deus e aí nós vamos à leitura e vamos lá conversar um pouquinho. Pai querido, abençoa esse momento, abençoa a vida de cada um que está junto comigo, Senhor, vendo esta palavra, estudando, meditando nela. Mas de maneira muito especial eu te peço, clamo, em nome de Jesus, fala conosco. Usa, Senhor, a tua palavra, a Sagrada Escritura, para ministrar aos nossos corações. Pai, no nome de Jesus eu clamo e peço para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado, honrado e glorificado nesse momento aqui agora. Envia o teu Espírito Santo para que ele nos faça compreender aquilo que tu tens reservado para a gente nesse momento. Repreendo todo o mal e ordeno que Satanás e toda a hoste perversa da maldade agora seja removida em nome de Jesus, porque eu declaro cura, libertação e vitória em nome dele Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, gente. Capítulo de número 34 do nosso livro sagrado, né, as Escrituras. E ali então é dito o seguinte, então disse o Senhor, aqui no caso, até o versículo número 9, né, Moisés vai buscar as novas tábuas da lei, porque as primeiras foram quebradas em cima do bezerro, né, de ouro que tinha sido feito pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Você quebrou elas, Deus está dizendo para Moisés. E versículo 2, e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes a mim em cima do monte.
ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo e clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E aí no versículo número 9 ele diz assim, e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque esse povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Vamos lá, gente. A visão que Moisés tivera, né? E que acabara de ser prometida, deveria ser concedida quando Deus tivesse renovado a aliança. Pois, afinal de contas, o povo havia quebrado a aliança em função da idolatria. E dessa maneira, Deus fez com que a própria rebelião do seu povo, tá certo? Resultasse em seu próprio favor. Ou seja, Deus ainda proveu, Deus deu assim a chance de que Moisés pudesse manter e requerer os seus próprios pedidos, como lá em Êxodo capítulo 23. E para uma revelação em resposta, né, da parte do Senhor a respeito da excelência dessa natureza de Deus, que ultrapassa qualquer coisa que eles conheciam até aquele momento. Nos versos de 1 até 3, né, Deus instrui Moisés a subir ao monte como antes, trazendo aquelas tábuas de pedra em substituição àquelas que ele quebrara. Só que dessa vez, Moisés preparou as tábuas de pedra, né? Mas novamente Deus escreve sobre elas, até porque, né, Deus é que é o escritor dessa lei. E a lei continuou tão completamente divina como antes. Contudo, com o pecado, alguma coisa foi perdida nesse processo, tá certo? E aí nos versos de 4 até no versículo de número 9, nós temos ali uma revelação da glória de Deus a Moisés, né? O que exatamente Moisés viu, a Bíblia não coloca assim com clareza, mas apenas as palavras pelas quais Jeová aqui proclama a glória do seu ser, tá certo? Isso aqui como Lutero já disse uma vez, isso aqui é um baita de um sermão. Esse é um sermão do nome do nosso Deus, do nome do Senhor. E revelou para Moisés aquela natureza mais íntima de Deus, de Jeová. E todas as palavras aqui que essa linguagem contém para expressar essa ideia dessa graça nas suas mais variadas manifestações para o pecador, aqui elas estão reunidas para revelarem, né, o fato de que no íntimo do seu ser, Deus é amor. Lutero falou muito forte sobre essas coisas. E ele, o Senhor, falaram sobre misericórdia, mas agora a infinita graça de Deus ela é revelada. Ou seja, até então misericórdia, agora se sobrepõe a infinita graça de Deus. Ou seja, lá no versículo 6, então, nós temos uma palavra bem interessante, e diz assim, ó: Deus é compassivo, clemente e longânimo, grande misericórdia e fidelidade, tá certo? E passando o Senhor por diante dele, clamou, né? Tem umas traduções que traduzem aqui a palavra verdade, tá? Fidelidade ou verdade, grande em verdade. Ele é eternamente veraz, ou seja, ele não pode mentir, né? Ele não pode largar a sua palavra porque ele tem compromisso com a sua palavra. Lá no verso do número 7, ele fala sobre uma iniquidade, né? Que perdoa a iniquidade. E essa iniquidade aqui são os pecados cometidos por uma vontade assim muito pervertida da parte do ser humano. E aí no versículo 7 também fala de transgressão, que na verdade aqui é um conceito de rebelião a Deus, contra Deus,
E uma coisa muito interessante, né? No versículo 7, fala sobre pecado, tá certo? Transgressão e o pecado ali. Iniquidade, transgressão e o pecado. Aqui é a palavra de pecado que vem do hebraico, é hatá, que literalmente assim quer dizer errar o alvo. Então, é a palavra assim mais conhecida no Velho Testamento para o pecado. E note que essa palavra, essa ordem aqui, né, lá em Êxodo 20, ela está um pouco invertida. Aqui a misericórdia e perdão são declarados em primeiro lugar, tá certo? E finalmente, como uma correção contra essa arrogância da parte do ser humano, eles são lembrados de que Deus continua assim mantendo a sua justiça, ou seja, Deus não muda, Deus ele continua sendo justo, portanto, de algum jeito, o pecado precisa ser resolvido. Versículo 8 fala que Moisés se encurvou, tá? Ele se apressou e se encurvou, ou seja, Deus ele renova uma aliança que já tinha sido feita, mas que agora, recentemente, havia sido violada pelos israelitas. E aí nos versos seguintes, eles são apresentadas tanto as promessas que Deus incluiu nessa aliança que ele faz, né? Como também as condições, tá certo? Sobre as quais esse povo ele estaria assim em condições, né, de aceitar essas promessas, ou seja, havia obviamente uma maneira pela qual tudo isso deveria ser feito. E aí no verso de número 11 ele vai falar sobre essa questão da guarda. Vamos ler adiante de como é que eles deveriam guardar os mandamentos. Mas vamos antes, claro, versículo de número 10. Porque aqui Deus faz essa aliança, renova essa aliança, né, com o seu povo, e Deus ele coloca com muita clareza que assim a iniquidade ela não pode ficar sem o seu devido, entre aspas, pagamento. A iniquidade precisa ser de algum jeito resolvida. Vamos lá. Versículo do número 10. Então disse, eis, o Senhor no caso, né? Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. Interessante. Nem sobre a nação, nem entre a nação alguma, né? De maneira que todo esse povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Quando ele fala contigo aqui é com essa nação, né? Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não te sejam por cilada. Mas derribareis, ou seja, derrubar, né, os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarão outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus, sim, Deus é zeloso. Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, né, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Esse é o versículo de número 17. Vamos dar uma olhadinha em algumas partes desse trecho que nós acabamos de ler aqui. Então ali, aqui Deus dá orientações claras de que há uma maneira de que os mandamentos, as leis, os estatutos precisam ser guardados. Isto é, aqui é um resumão, né, das principais observâncias, das ordenanças do Senhor. Dizendo assim, olha, tudo aquilo que eu falei antes continua sendo válido e precisa ser devidamente colocado em prática, né? E aí no verso de número 10, é muito interessante que ele fala sobre maravilhas, sobre sinais. A gente pode aqui lembrar, né, que mais adiante tem a travessia do Jordão, tem a destruição de Jericó, que os muros caem em função do brado de júbilo do povo. Então são coisas assim bastante marcantes, né, na vida do povo de Israel. E aí nos versos seguintes, né, fala que quando Israel, até o versículo 26, fala que quando Israel ele for restaurado a comunhão com Jeová, dois pontos principais da aliança, eles foram destacados, os mesmos que o povo ignorou na sua transgressão, né?
uma advertência de que qualquer aliança com os cananeus, né, não poderia acontecer, nunca. E um lembrete de que as suas responsabilidades, né, no culto prestados a Jeová, ou seja, em primeiro lugar, não se contaminar com os povos, não compactuar com eles, não se associar. Segundo, manter a adoração, manter um momento de adoração ao Senhor na sua vida, na sua prática diária. Então, aqui nós temos, né, coisas assim bastante definidas e claras da parte do Senhor. Ali nos versos de número 13 fala sobre colunas, sobre postes ídolos. Colunas, né, em a tradução mais ou menos do hebraico, seriam Asherim. Asherim é mais ou menos, são colunas dedicadas a uma deusa chamada Ashera, que de acordo com essa mitologia dos cananeus, era uma deusa e ela era a esposa de El. El. E no Velho Testamento ela aparece ainda também como a consorte, né, ou a esposa ainda de Baal, ou seja, parece que ela, né, andava com bastante maridos, vamos assim dizer. E ela foi introduzida por uma mulher no meio do povo de Israel. Vocês lembram de uma tal de Jezabel? Lembram da história dela? Pois é, essa mulher, Jezabel, ela era fenícia, ela introduziu essa Ashera ou Azera em meio ao povo de Israel, o culto a essa deusa pagã, esse demônio, vamos assim dizer, né? E dentro se a gente for ler a palavra, a gente vai descobrir que a forma plural de Ashera é Asherim, e eram objetos de cultos que eram erguidos em favor de Ashera. Provavelmente, pelo que a literatura e a história conta, eram árvores e postes, ou postes. As colunas, né, esses macebotes, que é um nome em hebraico que fala também, representam a divindade masculina. Eram ritos muito imorais, eram praticados em conexão com esses postes ídolos e os bosques, né? Nos bosques eles faziam essas festas. Vocês lembram que ainda hoje, nos tempos de hoje, nós temos rituais que são praticados em bosques, né? E isso aí, gente, foi uma fonte de tentação muito forte para o povo de Israel. E isso continuou até a época do exílio. Só mesmo lá no exílio as coisas foram totalmente alteradas. E aí no verso, né, 16 ali fala suas filhas e seus filhos, ou seja, aqui o casamento entre crentes e incrédulos é proscrito, é condenado, ou seja, nunca deveria acontecer. Aqui, obviamente, crentes, o povo de Israel, e os incrédulos, quem? Os gentios. Né? Então, a mesma ideia é hoje em dia válida para nós. Lá na palavra está escrito bem claro que acordo, né, no Novo Testamento, que acordo poderia haver entre, né, a iniquidade e as coisas santas. Isso é impossível. Isso faz lembrar que muitas pessoas procuram, né, desculpas para justificar o seu casamento com pessoas incrédulas. Não existe isso. Não existe absolutamente nenhuma brecha na lei do Senhor para permitir esse tipo de atitude. Tá? Então não queira forçar a Bíblia a dizer algo que ela não diz. Cada um é responsável pelas suas atitudes, como nós falamos no começo. Se a pessoa resolve seguir esse caminho, siga, né? E se contamine cada vez mais, peque cada vez mais, como diz a palavra diz isso, né? E infelizmente não há muito o que ser feito, exceto que cada um vai responder por suas atitudes perante o Senhor. Então nós temos aqui que, inclusive na própria literatura do Velho Testamento, nós temos dois exemplos muito fortes de homens da Bíblia que pisaram feio na bola nesse sentido. Um deles foi Salomão. O cara casou com centenas de mulheres e grande parte delas, uma boa parte delas era de outros povos. E outro exemplo, acabamos de falar, Acabe, né, que casa com uma mulher fenícia, Jezabel. E claro que, por conta dessas coisas, né, houve realmente uma situação de pecado, de transgressão muito triste, né, no meio do povo de Israel. Amados, vamos ficando por aqui no versículo 17. E eu quero assim convidar você a fechar os seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus, porque
essa palavra, ela deve ter falado ao seu coração, assim como falou ao meu. Na verdade, a Bíblia, ela sempre fala aos nossos corações. Nós é que muitas vezes fazemos de conta que ela não está falando, né? Ah, não, isso é legal, gostei dessa palavra, foi muito boa, mas, né, outra hora eu vou pensar um pouquinho mais sobre isso. É o perigo, é o desejo do ser humano de todos os tempos, né? De relevar, de deixar isso para depois, porque procrastinando aquilo que deveria ter sido feito já há tempo. Vamos lá, Pai querido, no nome de Jesus, nós chegamos perante a Tua presença para pedir perdão por pecados, erros, ó Deus, por procrastinar, por demorar em sermos rápidos em responder a Tua palavra, em responder ao Teu chamado, em responder à Tua advertência, à admoestação que Tu tens colocado em cima da gente. Mas no nome de Jesus, eu te peço, vem com Teu imenso poder, derrama a Tua presença agora, Senhor, sobre cada vida e cada coração que está diante de Ti, buscando a Tua face e a Tua presença. Repreendo todo o mal e ordeno que todo espírito maldito das trevas seja removido e retirado em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?